Um método fantástico que vai te liberar de ginástica, de massagem, que é a estimulação russa. E ele também tem a patente no Brasil dessa marca. Tudo bom? Tudo bem. Bom, nos explica o que é a estimulação russa, eu já estou super curiosa. A estimulação russa, na verdade, ela surgiu em 1980, quando os primeiros tripulantes da nave Mir foram para o espaço e voltaram com uma atrofia muito grande. Então, eles eram submetidos, antigamente, a esses aparelhos que você já ouviu falar, de eletroterapia comum de baixa frequência. Em estudos, o professor Yakov Kots, de Medicina Esportiva da Universidade de Moscou, ele viu que na musculatura do bicho-homem, existem 3 tipos de fibra. Existe uma fibra tipo 1, que é uma fibra vermelha, oxidativa, antigravitária, ou seja, quando você está em pé, você está usando esse tipo de fibra. Existe a fibra tipo 2A, que é uma fibra também resistente, mas mais anaeróbica, que a pessoa usa em alguns movimentos, quem faz ginásticas, ela solicita esse tipo de fibra. E existe uma fibra chamada tipo 2B, que é uma fibra branca, ela é totalmente anaeróbica, que é uma fibra muito difícil de ser trabalhada. Só em exercício extenuante que você chega a recrutar esse tipo de fibra. Então, é o caso das pessoas que fazem bastante ginástica e não conseguem definir o corpo, que a partir dos 30 anos de idade já há uma atrofia desse tipo de fibra, certo? Então, ele, baseado nesses estudos, ele viu o seguinte: deveria ser feito um tipo de estimulação que atuasse nessas 3 tipos de fibra. Então, como a fibra vermelha é uma fibra profunda e a branca é uma fibra superficial muito rápida, o aparelho teria de ser de média frequência, para não dar aquele desconforto ao paciente, e ser modulado em várias frequências, atuando de acordo com cada fibra, E através disso surgiu a estimulação russa, que foi usada em atletas, em astronautas, e se você vê a história das Olimpíadas, a Rússia ganhou muitas medalhas de ouro, entendeu? Antigamente, quando era fechado, porque eram treinados praticamente com esse tipo de equipamento, certo? Depois que foi para o Ocidente já usou para a parte de medicina estética, veio preencher a lacuna que faltava, porque existe tratamento para celulite, gordura localizada, tem vários tratamentos. Flacidez não tinha nenhum tratamento que desse resultado efetivo. Então, os Estados Unidos começou a desenvolver, Holanda, a Bélgica, e chegou no Brasil, e eu trabalho desde 1994 com esse tipo de técnica, e nós temos tido resultados realmente significativos, excelentes. E qual é a diferença dessa técnica para as antigas? Olha só, os aparelhos, para explicar melhor, os aparelhos que existem no mercado, eles são aparelhos polarizados, ou seja, eles têm o positivo e o negativo. Se eles têm um polo positivo e um polo negativo, eles atraem com ele íons. Eles deslocam íons, tanto é que vem a ionização. Alguém já deve ter feito, quem faz estética sabe isso, que fazer ionização, galvanização, essa parte. Então o que acontece? O íon ele vai puxando água, e a água retém o calor. Tanto é que quando você vai na praia, um sol muito quente, a areia está muito quente, fervendo, e a água está gelada. À noite você volta, a areia já está fria e a água está morna. A água retém calor. Se ela retém calor, então ela pode levar queimadura ao tecido. Então você não pode expor a pessoa muito tempo a um tipo de aplicação. O aparelho de estimulação russa ele é um aparelho totalmente despolarizado. Ele não tem polo positivo nem polo negativo. Então a mesma forma que passa a corrente de um lado, passa para outro. Então ela não chega nem mexer o íon, certo? Então ela é própria para a contração muscular. Segunda coisa, são aparelhos de baixa frequência. Então a pele, ela detecta até um tipo de passagem da corrente. Então muita gente relata, eu fui fazer um aparelho, fui fazer uma estimulação, levei um choque, umas pancadas, uma coisa, por causa da passagem da corrente. Como é de média frequência, dá um conforto. A pessoa praticamente não sente a passagem da corrente. Ela só sente um formigamento leve e logo depois a contração muscular, porque a pele não detecta mais. Sendo de média frequência, ele se modula em várias frequências de acordo com a bomba de cálcio, que é a bomba de cálcio que mantém a contração daquela fibra que eu falei, anaeróbica ou oxidativa. Então, por exemplo, a fibra branca ela é uma bomba de cálcio rápido, então ele consegue trabalhar uma frequência só para trabalhar aquela fibra branca, certo? Anaeróbica. Então você modula para a frequência de fibra vermelha. Então você trabalha mais ou menos a frequência que você quiser. Por exemplo, um pós-parto. A pessoa logo depois do parto, ela não pode submeter a exercícios, não é isso? Então o que acontece? Então ela vai ficando sem fazer exercício, vai dando aquela flacidez, e aquela flacidez vai acumulando gordura. Então fica mais difícil para depois repor, voltar ao estado dela normal.
Você trabalhando com esse tipo de estimulação, você vai fazendo um fortalecimento fisiológico. Conforme for acontecendo a involução uterina, a musculatura também vai entrando na sua cavidade, entendeu? Então, e define. Então, realmente é perfeito. Num caso de obesidade, que a pessoa que faz um emagrecimento, ela tem que se preocupar com a flacidez também. Se ela deixar, a pele dela vai entrar no estado plástico, entendeu? E não vai voltar. Aqui está escrito, né, que essa técnica é assim, a mais eficaz no tratamento da flacidez. Olha, eu posso falar com segurança que não existe, assim, algum tipo de estimulação mais eficiente para a flacidez do que a estimulação russa. E por quê? Por causa disso, que ela respeita a fisiologia da fibra muscular. Por exemplo, se você vai fazer musculação, você está fazendo movimentos coordenados, certo? Mas movimentos lentos. Então você está trabalhando no máximo 2 tipos de fibra. A fibra oxidativa antigravitária e a fibra tipo 2B. Mas não está chegando aquela fibra anaeróbica. Para você trabalhar aquela fibra anaeróbica, você teria que fazer movimentos altamente rápidos. Articulação nenhuma aguenta isso. Entendeu? Você com o aparelho, você trabalha só aquela fibra branca para definir a musculatura, entendeu? Fantástico. Então, por isso que está sendo a grande febre, né? Que nós estamos com 180 médicos já trabalhando, eminentes. Quais são os médicos que têm uma especialidade? Olha, eu acho que deve ser supervisionado por médico ou por fisioterapeuta. O trabalho que deve ter um conhecimento básico de cinesiologia e de fisiologia mesmo da contração muscular. E em quanto tempo que a pessoa fica boa do problema? Olha só, 20 aplicações é o mínimo que a pessoa faz, uma série de 20 aplicações. Você faz 2 vezes por semana, entendeu? 30 minutos eu trabalho o corpo todo da pessoa. Por dia? Por dia, 2 vezes na semana. 30 minutos. É rápido. E 5 minutos, uma região, você tem um fortalecimento bem rápido. Porque, por exemplo, você tem a capacidade de programar nesse equipamento os 3 tipos de fibra ao mesmo tempo. Em 5 minutos, eu programo 1,5 minutos para trabalhar a fibra vermelha, 2 minutos para a intermediária e mais 2 minutos para a fibra branca. Então, você faz um trabalho completo. E trata também da celulite? Celulite, com certeza, porque nós temos um programa de drenagem linfática, que é a drenagem linfática profunda. É uma drenagem linfática tratada. Você está tratando, você não está fazendo drenagem linfática. Quando eu falo tratando, é o seguinte, que uma drenagem linfática manual, você está fazendo passivamente. Certo? Então, sempre o cliente vai depender daquela drenagem, do profissional fazer, senão vai acumular líquido de novo. Porque o leito veno-linfático, 90% dele, ele está entre a capa da musculatura profunda. Então, a mão humana não consegue chegar. E nenhum aparelho de sucção vai chegar nessa drenagem, certo? Você com a eletroterapia, você trabalhando na frequência daquela fibra profunda, você vai hipertrofiar aquela fibra, ele vai comprimir aqueles vasos. Então, durante o dia, quando a pessoa sai da aplicação, é como ela estivesse subindo escada e descendo todo dia. Então, é difícil acumular líquido, né? E você está oxigenando o corpo da pessoa toda, porque você está melhorando o débito cardíaco dela, o retorno venoso. Né? Então, e você tem 3 clínicas aqui no Rio? Nós começamos em Niterói, depois abrimos no centro do Rio e estamos agora na Barra, na Estrada do Joá, perto do Costa Braba, aquele clube que tem na Barra da Tijuca. Então nós estamos trabalhando com essas 3 clínicas. No Rio é a clínica e funciona no centro de treinamento também. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, explica aí pra gente como é que está sendo esse tratamento. Levantar? Por exemplo, eu posso ir lá? Não pode ir lá. Então, por exemplo, você ali está vendo, a gente está trabalhando simultaneamente o tríceps, que é o músculo geralmente que faz músculo do adeus, né, que dá flacidez mais na pessoa, certo? E você trabalha o quadríceps. E sempre com movimentos, o paciente não fica parado. Você pode colocar mais de 2 faixas ou sempre são 4 faixas? Geralmente você trabalha 2 segmentos ao mesmo tempo, né? Então, 5 minutos eu trabalho braço e perna. E aí troca depois? Depois a gente troca, vai para o reto abdominal, trabalho peitoral, trabalho o glúteo, que é um músculo difícil de você levantar, né, desenvolver, porque ele é praticamente 50% fibra branca, né? Então é um músculo difícil de você... E a pessoa, no caso, ela não precisa mais fazer ginástica, então? Não, ela é bom caminhar, fazer uma esteira para a parte cardiorrespiratória, entendeu? Mas a nível muscular, ela é bem servida com a aplicação, né? E você, para trabalhar o corpo inteiro, né? Assim, ela precisa de quanto tempo para modificar o corpo? Uns 2 meses? Olha, depende. Se a pessoa está muito flácida, né? É uns 2 meses e meio a 3 meses, ela já sente uma diferença enorme, né? E além da estética, quais são as áreas, assim, que a estimulação russa atua? Ela pode trabalhar na parte de reumatologia, justamente com idosos que já têm uma tendência à queda
justamente pela atrofia dessa fibra branca, que é uma fibra de reflexa, né? Quando você perde o equilíbrio, essa fibra que vai entrar em ação para ajustar seu equilíbrio. O idoso já tem atrofia dessa fibra. Então você pode trabalhar essa fibra, ele vai melhorar bastante a resistência dele e o equilíbrio também, né? Evitar quedas de colo de fêmur. Quem tem artrose, que não pode fazer peso e tem que fazer exercício. O executivo, que ele não tem tempo para estar na academia fazendo ginástica, Tem entendeu? homens que te procuram? Vários. É mesmo? A maioria, homens, a gente atende de 9h30 em diante, às 10h30, 11h. Empresários, vários empresários Mesmo? trabalhando. Principalmente na Barra, vem muito homens. E é um tratamento acessível ou é caro? Olha, por exemplo, um tratamento a nível só de flacidez, de fortalecimento muscular, está em média, mais ou menos, 20 aplicações, R$800. Né? No caso, se for fazer o tratamento todo, celulite, gordura local,